Será que não estamos impedindo pessoas de virem a Cristo, de virem ao Evangelho, de serem convertidas por Cristo? Será que nós não estamos sendo empecilhos dentro da obra de Deus para que pessoas sejam salvas? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto, quero ir um texto com vocês, né, e explanar isso que eu acabei de falar para vocês. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus. Se você ainda não é inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu like e já abre a tua Bíblia aí em Marcos, capítulo 10, no versículo 13 ao 16, apenas alguns versículos nós vamos ler e desenvolver esse devocional de hoje. Versículo 13 está escrito o seguinte: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-nos nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então o que estava acontecendo aqui? Os discípulos estavam impedindo as pessoas de trazerem as crianças na presença de Jesus, né? Elas queriam que Jesus as abençoasse, orasse por elas, né? Ali de alguma maneira tivesse um contato com elas. E os discípulos, eu acredito que eles pensavam que isso poderia incomodar o mestre, poderia incomodar Jesus, porque nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério puxado, né? Ele andava de cidade em cidade, quase não dormia, por isso que ele vai dizer numa passagem que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, era muito puxado o ministério. Então os discípulos pensaram, bom, o mestre está cansado, né? Então não vamos deixar essas crianças chegarem até Cristo, vamos impedir, né? Falar com os pais dessas crianças para que elas não cheguem até Cristo e não venham incomodá-lo. Só que quando Jesus vê isso, ele diz, não as impeças, porque dessas crianças é o reino de Deus, certo? Agora, qual que é a aplicação que eu quero fazer para a nossa vida, né? Citando aquilo que eu já falei no início, que muitas das vezes nós podemos estar sendo como empecilhos, assim como os discípulos impediram ou queriam impedir que as crianças chegassem ao reino de Deus, a Cristo, na verdade, Cristo abençoá-las, assim como eles estavam tentando impedir, talvez não de má vontade, mas querendo livrar o mestre de ser incomodado. Assim, muitas das vezes nós cristãos podemos estar fazendo a mesma coisa, impedindo pessoas de virem ao reino dos céus. E aqui eu quero fazer uma aplicação que eu acredito que vai ficar muito clara aos seus olhos, e você pode aplicar a sua vida e verificar se você não está andando por esse caminho. Por exemplo, uma das coisas que impedem muitas pessoas de virem ao reino de Deus é o testemunho. Eu acredito que você já deve ter encontrado pessoas ímpias que dizem o seguinte: eu nunca vou ser crente, porque eu não quero ser crente igual fulano de tal, que faz isso, que faz aquilo. Deus me livre de eu ser crente dessa igreja, porque nessa igreja só tem briga, só tem contenda. Eu não quero ser crente como essa pessoa é. Então, o mau testemunho torna-se um impedimento para que os ímpios venham ao evangelho de Jesus. Da mesma maneira que os discípulos se colocaram na frente daquelas crianças e queriam impedir que elas chegassem ao mestre, a Jesus, da mesma maneira, trazendo uma aplicação para nós muitas das vezes podemos estar nos colocando entre essas pessoas e Cristo, dando mau testemunho, porque nós somos cristãos, nós somos salvos em Cristo, nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, certo? Nós refletimos Cristo ao mundo, não é assim que Jesus nos ensinou? E quando nós damos mau testemunho, as pessoas se escandalizam, os ímpios se escandalizam, porque eles esperam que nós tenhamos uma vida reta, sem pecado. E quando nós erramos, quando acontece um escândalo, isso afasta eles do reino de Deus, isso afasta eles de Cristo, certo? E aqui eu quero citar, dentro desse contexto mau testemunho, algumas coisas. Por exemplo, crente que vive na prática da mentira, vive mentindo, mente para cá, mente para lá, e aí já está conhecido diante da sociedade que ele é um mentiroso, certo? E quando essa pessoa convida outro a vir para o evangelho, ele não vem por causa desse crente, porque ele é mentiroso. Por exemplo, outras práticas, crente fofoqueiro, que fica contando fofoca, fofoca aqui, fofoca ali, fala daqui, fala dali, e essas coisas, a fofoca, impede com que o ímpio venha ao reino de Deus, porque o crente é fofoqueiro, certo? Traz contenda dentro da casa do Senhor, ou no seu trabalho, ou na igreja, ou na rua, seja qual o local que ele esteja. Por exemplo, crentes caloteiros, crentes que compram e não pagam, ficam devendo aí na praça, tem um nome sujo. Não porque ele não teve condição de pagar, porque ele não quis pagar. Ele tem condição, mas ele não quer pagar. Nós temos aqui uma grande diferença entre aqueles que devem, mas não têm condições, mas se tivessem pagariam. Mas tem aqueles também que devem, têm condição de pagar, mas não querem pagar. E aí ficam com a sua imagem suja diante da sociedade.
E aí ele diz, eu sou crente. E aí essa atitude dele de ser caloteiro afasta o ímpio do reino de Deus. Outra coisa, crentes imorais. Sabe aqueles crentes que se dizem crentes, eu não sei como que pode dizer isso, mas eles se dizem que são crentes, que fazem parte de uma igreja, mas são crentes que chamam palavrão, que xingam os outros, né? Que vivem envoltos em meio de testemunho de moralidade, crentes que são fornicadores, crentes adúlteros, né? Crentes que vivem nessas práticas imorais, tanto da fala quanto da prática. Quando o ímpio vê aquilo, bom, se esse cara que se diz crente é desse jeito, e ele vive igual a mim, não tem diferença nenhuma, então eu não preciso ir para a igreja dele, eu não quero esse Jesus dele, porque se for para viver dessa maneira que ele está vivendo, que é igual a mim, eu não vou querer. Então perceba que isso acaba se tornando um empecilho na vida das pessoas de virem ao evangelho. Eu não estou dizendo que é o seu caso que está me assistindo, mas é uma questão a ser observada, certo? Talvez uma mentira, né? Um momento de raiva você pode ter feito ali, pode ter acontecido, e isso pode afastar as pessoas do reino de Deus, certo? Então nós devemos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, devemos tomar cuidado como estamos nos apresentando e nos portando diante da sociedade, para que não venhamos nos tornar um empecilho para que essas pessoas venham para o reino e sejam salvas, certo? Porque o testemunho conta muito na hora do evangelismo, conta muito na hora de uma pregação, conta muito para o testemunho de uma igreja. Então que nós venhamos andar de maneira reta, piedosa, justa, diante da presença do nosso Deus e não venhamos ser um empecilho, um estorvo na vida daqueles que precisam ser salvos. Amém? Ore comigo nessa manhã e feche seus olhos aí. Soberano Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais essa manhã. Pai Santo, nós clamamos a Ti pelo Teu Espírito, pela força do Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nós possamos viver de maneira reta. Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a detectar aquilo que nós temos errado, as nossas falhas, os nossos erros, que de maneira pode estar fazendo com que as pessoas se afastem do Senhor. Ajude-nos, Espírito Santo, a enxergar os nossos pecados, como disse o salmista, expurga-nos os pecados, até aqueles que nos são ocultos, aqueles que nós não conseguimos ver, ou coisas que estamos praticando que estão afastando as pessoas do Teu reino. Ajuda-nos, Espírito Santo, a detectar esses pecados, essas práticas e que possamos abandoná-las. Não praticar mais essas coisas e procurar viver uma vida reta e santa. Que a Tua graça nos cubra, que a Tua graça nos envolva e nos capacite a fazer isso, Senhor. Porque é isso que a Tua palavra quer, é isso que o Senhor quer, é isso que está escrito. Capacita a mim, Senhor, que estou pregando sobre isso e capacita essas pessoas que estão me ouvindo a viverem dessa maneira, de maneira piedosa, de maneira justa, dando um bom testemunho diante da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus.